apóstolo Paulo, desde o início da sua conversão, que o Senhor Jesus Cristo levantou ele foi cheio do Espírito Santo. Um obreiro chamado Ananias orou por ele, caiu como escamas nos olhos dele, ele foi cheio do Espírito Santo. Depois ele batizou naquele mesmo momento. E dali ele saiu a fazer aquilo que Deus mandou ele fazer, porque o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, disse para ele: entra na cidade, que lá lhe será dito o que deve fazer. Então o apóstolo Paulo, ele fez o que Jesus mandou fazer. Hoje muitas linhas de pensamento estão levando as pessoas a fazer o que o homem quer que seja feito. Mas não. Nós temos que estar atentos na Bíblia, palavra de Deus. Se você, nessa reta final, eu digo isso pelos sinais que estão acontecendo aí, eu acho que todo mundo acompanha, ou pelo menos quase todo mundo tem rede social, acompanha a televisão, o que está acontecendo, nos sinais que estão acontecendo no mundo. A mídia passa que tem duas guerras sendo travadas, Israel e o grupo terrorista Hamas e outros grupos que estão ligados com eles. A mídia fala também da Rússia e a Ucrânia. Só que se você pegar o contexto global, tem 7 guerras em curso. Na África também tem guerra, só que quase ninguém fala disso. Então os sinais estão acontecendo. Nas guerras, rumores de guerras, terremotos, sempre eu falo isso para você estar atento. Porque o nosso marcador, a nossa bússola é a Bíblia. O cientista vem falar de aquecimento global. A Bíblia já vem falando isso muito antes, que a terra seria aquecida. Então eles usam meios, através da mídia, para que você não leia a Bíblia, mas você deve ler. Está lendo a Bíblia constantemente, orando a Deus, se santificando, largando os prazeres dessa vida. E Jesus também falou muito de falso profeta. Eu sempre falo, por quê? Porque os falsos profetas estão enraizados dentro da igreja. O apóstolo Pedro escreve dizendo que eles se infiltraram dentro das igrejas. E qual é a maneira de você combater isso? É você denunciando. Você tem que denunciar, você tem que bater em frente. Para salvar o quê? O rebanho. Quem está entendendo? Amém. Porque o rebanho vai saber da verdade. Paulo escreve que eles vêm com palavras lisonjas. Davi fala que eles, até o próprio Davi falou dos falsos profetas, dizendo que eles têm uma boca doce, com azeite. Escute isso, o falso profeta é carismático. Os falsos profetas são carismáticos, sabem falar bem, conhecem as escrituras, e enganam sutilmente o rebanho. Jesus combateu isso, os apóstolos combateram, toda a carta tem denúncia contra falso profeta, falso pastor, falso obreiro. E o negócio é tão sério, Israel, que eu falei aqui há um tempo atrás, não me lembro quando foi, que eles criaram um mecanismo
mecanismo de defesa, os falsos profetas, que é, se você ouvir alguém falar mal de pastor, não escute essa pessoa, porque não está vindo de Deus. Aí eu convido você a abrir sua Bíblia agora aqui comigo, na primeira epístola de João, capítulo 4. Eu pergunto para você, qual foi a última vez que você viu alguém pregando nesse texto aqui? Primeira epístola de João, capítulo 4. Eles criaram um mecanismo para que o engano chegue e contamine as pessoas. E Paulo é mestre nisso. Embora seja João o texto que eu vou ler, o apóstolo Paulo é mestre. Ele usou a mesma pregação de Jesus Cristo. Qual foi? Um pouco de fermento contamina toda a massa. Só um pouquinho de fermento. O que seria o fermento? O falso ensinamento, mesmo sendo em pouca quantidade, contamina todas as pessoas. E a função do pastor, Jefferson, é ensinar e combater falso profeta. Pregam de Paulo, pregam de João, falam de Jesus, mas não pregam contra o falso ensinamento. Não pregam. Deixando o rebanho, o quê? O rebanho vulnerável aos falsos profetas. Eu estava dentro do quarto de casa orando, com a porta fechada e a Bíblia aberta. Há um tempo atrás, no meu devocional, e Deus falou assim para mim. Eu estava olhando por algumas pessoas que são dependentes químicas, problema com cocaína, problema com droga. Eu estava orando por essas pessoas, e o Senhor disse para mim: você não tem nem ideia. Se você for comparar as drogas, o álcool, com religião, com falso ensinamento, você não tem nem ideia da diferença que tem de poder de destruição. A religião, o falso ensinamento, as falsas doutrinas, elas têm um poder muito maior de destruir do que as próprias drogas. Não que a droga não destrua, não é isso, mas Deus estava mostrando que quando uma falsa doutrina entra na mente da pessoa, o próprio apóstolo Paulo escreve, dizendo, comparando como se fosse uma fortaleza. Criou-se uma fortaleza na mente da pessoa. E como você pode provar isso? Vou te provar. Você vê essas seitas que tem aí, Testemunho de Jeová, Adventismo Sétimo Dia, Mormons, são religiões, são seitas, não tem nada a ver com Bíblia. E outras mais aí, o islamismo. Só o poder de Deus entrou na cabeça da pessoa para tirar ela dessa rede de engano, dessa falsa doutrina, dessas falsas doutrinas. E você quase não vê essas pessoas convertidas. Por quê? Porque o engano enraizou lá dentro. Enraizou. E só um trabalho de ensinamento na pessoa para poder tirar aquele falso ensinamento que já está lá dentro. E isso entrou dentro das igrejas evangélicas. Entrou dentro das igrejas evangélicas. A maioria das igrejas evangélicas hoje estão usando do quê? Entretenimento. O que é entretenimento? O que significa essa palavra? Alguém aí pode falar? Participa aqui comigo. Entretenimento. Distração, diversão. É o que estão dando hoje em muitas igrejas. Distração, diversão, menos a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, quando ela é pregada, as pessoas são libertas.
A pessoa que odeia a outra já não passa a odiar mais. A pessoa que cheira pó já não passa a mais cheirar. A pessoa que adultera já não passa mais a adulterar. O homem que gosta de outro homem já passa a não gostar mais, passa a gostar de mulher. A mulher que gosta de outra mulher já não gosta mais de mulher, já passa o seu uso natural, gosta de homem. E assim por diante. É o poder da palavra de Deus. Mas nós estamos numa época que Jesus disse isso já, que surgiriam muitos falsos profetas. E você acha que os falsos profetas vão pregar onde? Lá na rua? É na rua que eles vão pregar? Não, dentro da igreja, ensinando um falso evangelho. O evangelho só de amor. Deus é amor, Deus é amor, Deus é contigo, Deus vai te dar vitória, Deus vai te deixar rico. Sua esposa está um pouco de idade, troca por uma mais nova. O divórcio é aceito. É o outro evangelho que está sendo pregado. O mundanismo entrou dentro das igrejas. O mundanismo dentro das igrejas. E os líderes não fazem nada, não combatem. Porque pregar contra falso profeta, pregar contra dízimo, pregar contra ministério pastoral feminino, que é um feminismo que está dentro da igreja, isso não existe na Bíblia. Eles não pregam, porque senão eles vão perder o quê? A popularidade. O falso profeta, ele gosta de popularidade, ele gosta de multidão, ele gosta de bajulação, ele gosta de pessoas rodeando ele. Quem está entendendo? Amém. E João vai falar na primeira carta. Primeira epístola, capítulo 4, versículo 1. Você está com a sua Bíblia aberta? Amém? Amados, não creais a todo espírito. Olha como que ele começa a carta, irmão André. Amados. Ele está falando com quem? A igreja. Os convertidos. Amados, não creiais em todo espírito. Não creiais em todo profeta. Não creiais em todo pastor. Não creiais em toda pregação. Não creiais em todo ensinamento. Aí ele vai falar o que você deve fazer. Mas, acompanha comigo aí, você que está com a Bíblia. Mas provai se os espíritos são de Deus. O que ele está mandando fazer? Você tem que provar. Como que você vai aceitar sem provar? Como que você vai aceitar que um pregador é de Deus se você não conhece a conduta dele fora da igreja? O irmão Sandro, eu nem digo que foi ele, foi o próprio Deus que usou ele. Ele disse isso aqui a semana passada, falando aqui dentro é fácil, e lá fora como fica? E a conduta do pregador? E a conduta do pastor? E a conduta daqueles que dizem que são mestres? Como que é a conduta deles? Como que eles andam? O que eles falam? Rodinha de brincadeira, piadinhas, boca suja, envolvido com mundanismo. Você tem que comparar, você tem que provar. Isso é o próprio Deus que está mandando. Não é João. Isso não vem da cabeça de João. Isso vem do próprio Deus. Para quê? É o mecanismo que Deus te dá para você se defender. Glória a Deus. Defendendo o falso ensinamento dos falsos profetas. Jeremias, 600 anos antes de Cristo, ele escreveu na sua carta, no seu livro: toda a terra está contaminada pelos falsos profetas. Não falou de gay, não falou de lésbica, não falou de bandido, não falou de criminoso. Estava falando que o falso ensinamento vinha da parte religiosa.
Então você tem que ler Bíblia. Você tem que orar a Deus. Você tem que buscar a revelação do Senhor. Você tem que ter intimidade com Ele. Porque o falso profeta não vai vir de chifre, de rabo pontiagudo, nem com um garfo de 3 pontas, dizendo eu sou o falso profeta da parte do diabo, não. Ele vai vir com palavras lisonjas. Abre aí, Romanos. Romanos 16. Romanos 16, versículo 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalo contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. Mas que escândalo que eles estão promovendo? Vê a conduta deles fora da igreja. Olha a conduta deles. Aonde eles frequentam? Quem são seus amigos? Qual é o seu linguajar? Qual é a sua pregação? Qual é o seu grau de espiritualidade? Você tem que provar. A nova era entrou dentro da igreja. A psicologia entrou dentro da igreja. O humanismo entrou dentro da igreja. E Paulo, cheio do Espírito Santo, escreve dizendo: olhai por vós, está falando para a liderança, e pelo rebanho, porque depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos devoradores, que vão destruir o rebanho. E está cheio por aí de pessoas que não têm conduta, mas têm título. Tem título, mas não tem conduta. É melhor ter conduta e não ter título, porque o título na terra não vale nada. Tem que ter título no céu. Esse é meu servo. Aleluia. Glória a Deus. Essa é minha serva. Observaste o meu servo Jó, reto, íntegro, se desvia do mal. Mas esses homens têm aparência de piedade, aparência de santinho, aparência daqueles que realmente se preocupam com a doutrina de Deus. E o próprio apóstolo Paulo vai escrever dizendo que não é de se admirar, o irmão André, que Satanás se transfigure em anjo de luz. Está cheio de pregador aí, cheio de demônio, pregando nos altares e nos púlpitos dizendo que é de Deus. Igrejas que aceitam divórcio, 2º, 3º, 4º casamento. Igrejas que fazem casamento de homem com homem, mulher com mulher. Igrejas que os pregadores pregam com camisa de futebol. É isso aí, meu irmão, que tem aí hoje. Igrejas que pintam as paredes de preta, colocam jogo de luz. As mulheres com roupas indecentes e os homens lá parece mais uma discoteca do que adoração ao Senhor. Falsas doutrinas, falsos ensinamentos. O apóstolo Paulo esteve dizendo: se vos pregarem um outro evangelho, se ele falou um outro, é porque existe outro, seja maldito. Então o que você tem que fazer, Marcos? Provar. Ah, aquele pregador, ele pregou tão bonito. Os falsos profetas geralmente pregam bonito. Eles falam bem, eles têm estudo. E eles não aceitam ser liderados por ninguém. Não aceitam. Eles têm que liderar. Misericórdia. Mas só lidera na igreja de Cristo quem Cristo quer. Aleluia. Porque pregam do amor, mas não pregam da espada de Deus. Jesus, ele disse lá no monte, com os seus 3 discípulos, ele disse: afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a do Senhor, meu Pai. Ele disse que ele ia tomar o cálice, que estava cheio da ira de Deus. Quando Jesus foi preso,
traído por um falso profeta que andava no meio deles 3 anos, chamado Judas. Mesmo na mesa da ceia, ninguém percebeu que era um falso profeta. Mesmo na ceia. Porque Jesus falou: um de vocês vai me trair. No meio evangelho está cheio de traição. Jesus falou que nos últimos dias ia ter traição. Nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria por causa do pecado. Nos últimos dias entregariam vocês às sinagogas, aos presidentes e aos governadores. Ele disse isso. É o que está acontecendo. Devagarinho. O próprio colega seu de ministério, ele te trai, querendo puxar o seu lugar para ele tomar o lugar. Como se o dono do lugar fosse o homem. Não é o homem, é Jesus Cristo. Aleluia. É o Senhor. É Ele que manda na igreja. Ele é o cabeça. E Paulo e João querem dizer: você tem que provar, ver se é de Deus, se não é. Não vai se enganando com aparência. Porque até o profeta de Deus, chamado Samuel, se enganou, cheio do Espírito Santo também, mas se enganou. Ele olhou a aparência lá de um dos irmãos de Davi e pensou que era um deles que ia ser o rei. O Senhor o repreendeu, dizendo: eu olho por dentro. E Jesus também disse que pelos frutos nós vamos conhecer a árvore. Quais são os frutos dos falsos profetas? Pregação humanista, pregação que só fala do amor, que Deus é contigo, não importa se você está em pecado ou não. É essa a mensagem que eles pregam. Prosperidade, riqueza, luxo, dinheiro, novo casamento, casa com uma mulher mais nova, mais bonita. Deus, ele vai abençoar, o importa é o amor. Fazem tudo em nome do amor, até mesmo aceitar o pecado dentro da igreja. É o que estão fazendo. Estão fazendo por aí. Jogador de futebol que não tem nada a ver com as coisas de Deus, pregando nos púlpitos. Pregando o quê? Se ele não tem comunhão com Deus, Deus não revela a palavra dele para qualquer um. Tem que ter comunhão, tem que ter vida com Jesus Cristo. E isso é para quem decide ter uma vida com Ele. Jesus falou que ia tomar o cálice. O Pedro saca da espada, corta a orelha do soldado. Jesus vai, pega e cola a orelha, sem deixar cicatriz. O SUS deixa cicatriz, o convênio deixa cicatriz, os médicos de operação plástica deixam cicatriz, mas Jesus não deixou. Colou a orelha. E disse para Pedro: não tomarei eu o cálice que meu pai preparou para mim? Ele disse isso. O que tira o cálice? A ira do Senhor. Só que tem gente que pensa que Jesus já tomou o cálice, está tudo certo. Posso levar uma vida mundana, posso levar uma vida relaxada, posso levar uma vida em pecado. Não pode. Porque o cálice da ira que Jesus tomou em nosso lugar é para aqueles que creem em Jesus. Aleluia. É para quem crê em Jesus. Quem não crê ainda vai tomar o cálice da ira. Escute isso. O que está acontecendo em Israel, o que está acontecendo na Rússia, na Ucrânia, o que está acontecendo no mundo, de pé